Podcast Estúdio. No dia de hoje estamos de frente com o Dr. Marcelo Nascimento, secretário de Estado de Direitos Humanos no governo de Alagoas. Dr. Marcelo Nascimento, quais as perspectivas dos direitos humanos para Alagoas a partir de agora? Quero saudar todos os telespectadores do podcast Estúdio, meu amigo Beckman. Enfim, dizer que é um prazer, uma satisfação participar pela primeira vez desse podcast e dizer, Beckman, que hoje o grande dilema da humanidade é a gente rehumanizar o ser humano. Então, um dos propósitos desta Secretaria de Estado dos Direitos Humanos é rehumanizar o direito humano. Nós vivemos hoje um momento de muita intolerância, de muito preconceito, discriminações, ódio social, a disputa que está estabelecida entre as matrizes ideológicas, da esquerda, da direita, muitas vezes leva para o ódio, desencamba muitas vezes na questão da violência. Nós presenciamos agora, por esses dias, o grande genocídio que aconteceu lá no estado do Rio de Janeiro, com mais de 100 vítimas fatais, assassinatos de pessoas. Não quero entrar no mérito se a maioria eram delinquentes, criminosos ou não, mas para isso a nossa Constituição Federal garante o amplo direito de defesa, o contraditório, e mesmo a pessoa sendo condenada na última instância, conforme estabelece o nosso Código de Processo Penal, cabe ao Estado resguardar as vidas no estabelecimento prisional, não tirar as vidas das pessoas. Então, nós estamos num momento de grandes reflexões humanísticas, de um momento em que a gente precisa ressignificar o ser humano com todos os seus aspectos, todas as suas potencialidades, para que a gente possa efetivamente viver numa sociedade mais respeitosa, mais harmoniosa, que saiba conviver com as diferenças, porque só na convivência com as diferenças é que efetivamente nós vamos encontrar o caminho e uma nova cultura para a paz no nosso país e no mundo. O senhor, como operador do direito, por 3 décadas, desenvolveu um trabalho direcionado pela defesa, pela proteção, e também conviveu com uma das vítimas e assumiu publicamente em uma época difícil, onde não se existia as mídias sociais, onde não existia essa valorização sobre os direitos humanos, que foi o vereador Renildo, uma vítima de Coqueiceiro, que foi assassinado brutalmente por dizer que era gay e que não era nada demais. O que mudou desses 30 anos para trás para hoje nos direitos humanos? Sua pergunta é fundamental. Foram 3 décadas de ativismo gay, ativismo LGBT, foram 3 décadas de defesa dos direitos humanos, A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma declaração razoavelmente recente, em torno de 75, em torno de 80 anos aproximadamente. E significa que, após a Segunda Guerra Mundial, os grandes conflitos que nós tivemos no plano internacional, é que surgiram declarações, tratados internacionais que puderam humanizar o humano, estabelecer diretrizes e paradigmas que efetivamente pudessem apontar caminhos para que a humanidade vivesse, pudesse hoje, após esse ciclo que você falou de 3 décadas, ter caminhos que sinalizem e apontem para uma convivência fraterna, igualitária, justa e respeitosa entre todos os seres humanos. Então, o que mudou efetivamente? Eu acho que ser um cidadão LGBT na década de 90, na década de 80, era uma situação totalmente arriscada,
né, o risco de vida, inclusive, ter a sua integridade física. Eu me recordo Era quase um atestado de óbito você se autodeclarar uma pessoa LGBT. Eu me recordo que o senhor liderou um movimento onde foi um organismo chamado GGAL, que era Grupo Gay de Alagoas, naquela época, naquele período, e que as pessoas utilizavam as fichações com críticas destrutivas, irresponsáveis, desequilibrando o direito à vida, da escolha, da religião, à condição sexual. Esse reflexo das mudanças que foi construído durante esses 30 anos, hoje ainda há algumas dificuldades ou algo melhorou nos tempos atuais? Na realidade, veja bem, nós vivemos sobre séculos de cultura heteronormativa, a cultura judaica e cristã, ela herdou também uma cultura de opressão sexual das pessoas, né? Herdou também essa cultura hebraico-cristã de muita repressão sexual. Então, não é em 3 décadas que a humanidade, que o Brasil, vai se libertar dessa opressão cultural, essa opressão étnica, essa opressão sexual. Em 3 décadas nós tivemos avanços significativos. No plano jurídico, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte do nosso país, reconheceu que existe outras formas de família no Brasil, não só a família que está prevista lá no Código Civil, da junção de um homem e de uma mulher. O Supremo Tribunal Federal decidiu em 2012, 2013, se não para a memória, que há a possibilidade de outras formas de realização de família no nosso país, que os operadores do direito consensuaram de chamar de união homoafetiva. Então, nós tivemos esse avanço significativo. Um outro avanço significativo foi a criminalização da homofobia no nosso país. Novamente, o Supremo Tribunal Federal, com todo o seu ativismo jurídico, reconheceu que o Brasil é um país que não deve tolerar nenhuma forma de preconceito e discriminação e, portanto, a LGBTfobia é uma forma de racismo, porque o conceito de racismo é um conceito, digamos assim, estrutural, cultural, né? Não se está relacionado apenas, única e exclusivamente, à discussão da raça, mas também é uma questão de sociológica, né? A forma como o racismo se estabeleceu no nosso país, na cultura latino-americana, ela tem uma definição por si só de classe, de renda, né? Quem são as vítimas principais do racismo no nosso país? É a população pobre e trabalhadora, sem acesso à cidadania, sem acesso à educação, à saúde, ou quando tem em proporções gigantemente desproporcional às elites que se estabeleceram, as elites escravocratas que se estabeleceram no nosso país. Então, o Supremo Tribunal Federal ele fez uma conexão do racismo estrutural, o racismo sociológico, já apontado por Gilberto Freire na obra Casa Grande e Senzala, que é um clássico brasileiro, todo ser humano, todo brasileiro deveria ler Casa Grande e Senzala. Portanto, o Supremo Tribunal Federal decidiu que discriminar pessoas LGBT, violentar pessoas LGBT, praticar política de ódio contra pessoas LGBT no nosso país é uma forma, sim, de racismo estrutural. E contra essa praga que tem perseguido durante séculos a nossa civilização ocidental, o Supremo Tribunal Federal do nosso país decidiu que é um crime, inclusive, imputável de prisão
né, como é a lei CAO estabelece para os crimes de racismo. Então, um avanço significativo. Nós tivemos o reconhecimento do nome social das pessoas trans, a união homoafetiva, a criminalização da homofobia, dentre tantos outros avanços que nós obtivemos graças à luta árdua do movimento LGBT no nosso país, dos aliados, né, deputados, senadores, várias instituições, o Ministério Público Estadual, Federal, o próprio Judiciário, né? E diferente do Legislativo, que tem uma dívida histórica para com as pessoas LGBT, não só as pessoas LGBT, para com as mulheres, para com crianças, idosos, o Legislativo não deu um passo civilizatório, mas o Judiciário fez, e o fez de forma muito qualificada, garantindo a igualdade de direitos, garantindo que a Constituição Federal efetivamente protegesse as vítimas da violência, do preconceito, do racismo no nosso país. Então foram 30 anos de muitas conquistas significativas. É claro que o Congresso Nacional, em sua estrutura, são poucas presença de representantes da classe, como também uma ausência por parte do público em geral em eleger representações que possam defender as tendências que estão chegando no dia a dia. O que falta desse processo? Olha, esse é um dilema, né, que a gente discute, todos os segmentos emancipatórios, de lutas emancipatórias, constatam e discutem no Brasil, que é a presença minoritária de alguns setores da sociedade brasileira. As mulheres ainda estão minoria no parlamento. Basta ver a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, a Câmara e Senado, as mulheres ainda estão em minoria. Os LGBTs também estão em minoria no parlamento, né? Porque a população reproduz, né, o conceito de representatividade a partir da visão heteronormativa, da visão patriarcal. Na política, Beckman ainda é um campo muito machista, né? Isso não é de hoje. Na Constituição Política do Brasil, as mulheres foram impedidas de votar sequer, que é um ato básico da cidadania brasileira, né? Da cidadania universal, direito ao voto, né? Então as mulheres reivindicaram esse direito ao voto no final da década de 40, fazendo marchas em São Paulo, em vários lugares do Brasil, e conquistaram o direito ao voto só em 1938, 1940. Vai incorporar a representatividade das mulheres, a representatividade do povo indígena, que construiu esse país, habitou, construiu, deu sangue, suor e lágrima para que a gente tivesse esse meio ambiente que nós temos hoje no nosso país. E assim também a população negra, a população LGBT também quer ter o seu lugar ao sol, quer ter uma representatividade política proporcional ao seu tamanho, né? Hoje há estudos que constatam que nós temos em torno de 10% da população do nosso país são pessoas do próprio IBGE, né? Já atesta isso, são pessoas LGBT. Então, esse lugar ao sol da representação política, da divisão do bolo, que é o orçamento da União dos Estados e Municípios, ainda é um caminho a ser trilhado no âmbito de cada um desses segmentos. Voltando aqui em especial à Secretaria de Estado de Direitos Humanos do Governo do Estado de Alagoas, qual os objetivos, como funciona, qual a missão, como as pessoas podem interagir para que possa ter direitos humanos. Direitos humanos é uma conquista da humanidade, né? Não é uma conquista de um governo específico, não é uma conquista de um país, é uma conquista de toda a humanidade, porque todos nós somos humanos. E direitos para os humanos, né? Então, humanos direitos. Então, foi necessário que nós tivemos uma Revolução Francesa e sinalizou, né, com os grandes dilemas da humanidade, fraternidade, igualdade,
E foi a partir dessa luta internacional que surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. São 38 direitos, desde os direitos alimentares, à saúde, à educação, à proteção social, né? O direito de existir, de ser quem você é, né? Que já está na era mais recente dos direitos humanos. Então essa luta é uma luta internacional, não é uma luta que ocorre só em Maceió, só em Alagoas, só no Brasil, né? Enquanto nós estamos aqui construindo as bases para que os direitos humanos sejam respeitados e resguardados aqui no estado de Alagoas, né, por orientação do nosso governador Paulo Dantas. No Rio de Janeiro, eu acredito que os defensores dos direitos humanos devam estar indignados com as vidas que foram ceifadas. 130 mortos. Até o momento, né? Então, essa luta não pode ser uma luta isolada, ela é uma luta internacional, né, pelo respeito à dignidade de todo ser humano. Então, o que está acontecendo no Rio de Janeiro também é uma luta pelos direitos humanos, né, para que a chacina, o genocídio que ocorra lá, ele não possa se repetir mais, nunca mais, nem no Rio de Janeiro, nem em outro lugar do Brasil ou do mundo. Assim como na faixa de Gaza, que é outro aspecto internacional dos direitos humanos, as vidas que foram ceifadas de um conflito que vem se estendendo há décadas, né? Tem um viés religioso, mas também tem um viés político, de disputa do petróleo, disputa da região, do hegemonismo político, ele não se repita nunca mais na história do mundo. É inconcebível que vidas humanas sejam retiradas apenas por propósitos políticos de hegemonismo político de uma região, de uma faixa, etc. Então, essa luta é uma luta internacional, uma luta de todos os seres humanos, não é uma luta só das pessoas LGBT, das mulheres, dos negros, dos povos indígenas, dos migrantes, da população de rua. É uma luta que preserva o ser humano como um todo. Claro que todo ser humano tem suas especificidades. Ora a pessoa pode estar em situação de rua, ora pode estar como imigrante, né? Ora pode estar na condição de uma pessoa LGBT, de uma pessoa negra, de uma mulher, mas o mais importante é que toda essa integridade do ser humano, todos esses aspectos do ser humano formam aquilo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos já anunciou 78 anos atrás, que é a integridade do ser humano, com todas essas especificidades, as identidades que formam o que nós somos, que é ser humano. E o ser humano tem uma trajetória de vida, né, no mundo que precisa ser respeitada, resguardada, porque, volto a dizer, nós estamos num momento de muita intolerância, de desumanização do humano. Nós precisamos resgatar aquilo que tem de melhor nas pessoas, no ser humano, que é o direito à vida, o direito à existência, né? E, sobretudo, o respeito às diferenças. Livro e a sua abreviação. O livro chegou à fase final, né? São 700 páginas de uma história que ocorreu durante 3 décadas de militância, 30 anos aqui em Alagoas, que não foi fácil, ameaça de morte, várias formas de intimidação para que essa luta não ocorresse aqui em Alagoas. Nós somos um estado ainda muito machista, carregado por uma história de violência muito forte, né? Até pouco tempo atrás falava da gangue fardada, né? Do crime de mando, né? Basta revisitar a literatura aí sobre Cabo Henrique e várias outras famílias que se enfrentavam aqui no estado de Alagoas de forma muito violenta. Eu quero crer, Beckman e ouvir telespectadores, que essa história nós viramos a página. Hoje a Alagoas está numa construção política. Nós estamos agora, estive com o secretário Flávio Saraiva e ele estava me informando que nós estamos comemorando 30 dias sem um homicídio aqui no estado de Alagoas. Não é fácil você construir bases, né, com
condições efetivas para que Alagoas vivesse numa situação mais confortável do ponto de vista da segurança pública. Então nós estamos perseguindo esse caminho, né? O livro ele coroa 30 anos de ativismo, 3 décadas de atuação em defesa do ser humano. Vai ser lançado quando e onde? Será lançado amanhã, sexta-feira, dia 31 de outubro, na abertura da Bienal, da 13ª Bienal do Livro, que ocorrerá no Centro de Convenções. A Bienal terá sua abertura às 17 horas e às 19 horas nós vamos lançar o livro Orgulho LGBTQIAPN+, Alagoas, 1999 a 2022, que é o período que nós fizemos uma ampla pesquisa com os sujeitos e sujeitas que fundaram o movimento LGBT, que construíram as bases para que hoje a gente pudesse ter uma sociedade um pouco mais respeitosa, né? Que as pessoas pudessem ser tratadas com mais dignidade. Então, convido a todas as pessoas que puderem estar presentes, sexta-feira, amanhã, a partir das 19 horas, com muito prazer, nós vamos apresentar à sociedade, entregar à sociedade alagoana este livro, que é um referencial, posso dizer até é uma construção monumental sobre 30 anos de militância, 30 anos de ativismo, de defesa dos direitos humanos das pessoas LGBTQIA+ em Alagoas. Antes das suas considerações finais, eu gostaria de saber como o cidadão pode ter acesso à Secretaria de Estado de Direitos Humanos do mesmo Estado de Alagoas. Telefone, e-mail, endereço, localização, como a pessoa pode chegar aqui e receber a estrutura necessária para ter cidadania. A Secretaria tem serviços digitais, né, virtuais, através do Instagram, da página que nós estamos já finalizando, vamos lançá-la muito em breve, como também podemos fazer atendimento presencial, fica aqui na antiga Rua da Praia, no centro de Maceió, no prédio do INSS. Nós estamos instalados no 4º andar, a acessibilidade está garantida, tem elevadores, serviços aqui de acompanhamento de funcionários. Aqui nós temos serviço de acolhimento de pessoas que são vítimas de violência, então as pessoas, existe uma equipe que recepcionará as vítimas de violência, seja violência de gênero, violência sexual, violência em razão da orientação sexual das pessoas, da raça, enfim, todo ser humano que for vítima de alguma violência aos seus direitos humanos pode procurar o serviço aqui da Secretaria. Temos a equipe multiprofissional com advogado, psicólogo, assistente social, que tomará o termo para o monitoramento dessa denúncia junto aos órgãos competentes, ao Ministério Público Estadual, Federal, a Delegacia de Crimes contra Vulneráveis. Enfim, nós temos uma rede de apoio e proteção às pessoas que sofreram alguma violação dos seus direitos. Suas considerações finais, Dr. Marcelo Nascimento. Quero agradecer ao amigo Beckman, ao podcast, estúdio, dizer que estamos sempre à disposição, interagindo com todos os segmentos que compõem a missão institucional da Secretaria, que nós atendemos a população quilombola, cigana, LGBT, população de rua, migrantes, povos de matriz africana, profissionais do sexo, enfim, os grupos socialmente discriminados e negligenciados da nossa sociedade, mas a missão institucional nossa é atender todo ser humano que precise que o Estado resguarde os seus direitos, que o Estado garanta efetivamente que os seus direitos sejam garantidos para além do papel na situação real de convivência aqui no Estado de Alagoas. Então, estamos à disposição. Essa missão nos foi dada pelo governador Paulo Dantas. Estamos trabalhando em equipe com vários outros secretários para que os direitos humanos sejam garantidos na saúde, na educação, na assistência, no meio ambiente, em todas as faces de atuação do governo do Estado de Alagoas. O Podcast Estúdio agradece ao convite do secretário de Estado de Direitos Humanos, Dr. Marcelo Nascimento,
e acompanhe a gente em todas as plataformas digitais, um grande oferecimento de Inove Mídia Digital.